E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo pós-jogo. Hoje tivemos Real Madrid 1, Al Hilal também 1. Vamos falar um pouco desse jogo? Vamos lá? Quero lembrar vocês, notícia importante aí, informação importante. Eu voltei a fazer lives aqui no canal, né? Reagindo aos jogos. Eu já reagi a Flamengo e Esperance. Tem a live aí salva no canal. E eu vou reagir também a Flamengo e Chelsea. Rapaz. Sexta-feira agora. A live vai começar aqui no canal. 2h50 da tarde. O jogo é às 3 horas. Né? Então vai ter react de Flamengo e Chelsea aqui também. Vamos ver o que vai acontecer. Né? É isso. A página já está criada aí no canal, tá bom? Essa é a informação. Vamos agora falar de Real Madrid e Al Hilal. Seguinte, hoje era um jogo importante. Muita novidade. Né? É a estreia do Xabi Alonso, estreia de alguns jogadores, e eu queria ver o comportamento do time, formação, se a marcação alta, marcação média, baixa. Eu não sei vocês, mas na minha cabeça, eu assistindo o jogo, toda hora vinha na minha cabeça. Não reclama porque é pré-temporada. Toda hora vinha isso na minha cabeça. Mas não é pré-temporada, é final, né? Final de temporada. Então, eu não sei porque na minha cabeça tá vindo toda hora isso. Calma que é pré-temporada, mas não é. Dá a impressão que é, enfim. Eu não sei. Mas vamos lá. Primeiro, eu anotei aqui no meu celular, tá bom, algumas coisas importantes, então eu vou ler e falar sobre essas coisas importantes, já que o jogo já aconteceu há algumas horas, beleza? Arnold titular, Hilsen, é Hilsen que pronuncia, eu vou falar Hilsen, o zagueiro, e o Gonzalo, também centroavante titular. O Mbappé esteve fora no jogo de hoje. Vale ressaltar que essa Copa do Mundo de Clubes financeiramente é boa. É boa para todos os participantes. Se você for passando, você vai ganhar uma grana boa. Se eu não me engano, se você for campeão, se o seu time for campeão, é o mesmo valor, basicamente é o mesmo valor. É como se você tivesse ganhado a Champions League em, sabe, em grana que você vai ganhar, né? Estou dizendo em valor de dinheiro, não estou falando em, sabe, comparando a Champions com o Super Mundial, né? Mas no quesito grana é a mesma coisa. Então, tem gente até falando aí, pessoal importante de clube que está fora do Super Mundial, né? Falando que não pode acontecer esse Super Mundial porque a grana é muito alta, ficou fora, né? Ficou fora, fala isso aí, a verdade é essa. Bom, vamos lá. Esses três jogadores, eu estava muito ansioso para ver o Arnold jogar. A gente já conhece o Arnold, mas talvez eu tinha uma pontinha de esperança que o Xabi Alonso ia usar ele de volante. Não sei porquê, mas eu estava com essa pontinha de esperança. Ele já jogou assim no Liverpool do Klopp, né? E na minha cabeça, para mim, ele tem qualidades estilo Toni Kroos. Na minha opinião, ele tem. Mas enfim, não foi usado lá, foi usado de lateral mesmo. Passe longo, espetacular, o cara é muito técnico. Apesar de defensivamente não ser tão bom, né? Ele tem problemas defensivos, sempre teve, mas que a bola no pé é espetacular. Quando o Real Madrid tinha a bola, o Arnold não fazia, digamos, não se infiltrava, sabe? Não ficava preso na lateral esquerda, sabe? Fazendo, tem uma palavra para isso, ampliando o campo. Ele não ficava assim. Quando o Real Madrid tinha a bola, ele virava um volante, né? Ele ia para o meio ali, virava o tal do lateral construtor, que eu acho que é o melhor para ele, o Arnold. Apesar de ter velocidade, até que ele tem, não é da característica dele ficar correndo para frente e para trás toda hora, indo e voltando, né? Então o Xabi Alonso acho que fez bem. Querendo ou não, ele com a bola, quando o Real Madrid tem a bola, o posicionamento dele é mais como um volante do que como um lateral, né? Mais como um meia do que como um lateral. Bom, começou o jogo, os dois times, vale lembrar que os dois times trocaram de técnico, né? Então não tem aquela desculpa de o Real Madrid está jogando mal porque o novo técnico chegou. Mas o outro time também está com um novo técnico. Então, né? E na minha opinião, você pegar o resumo do jogo, para mim o Al Hilal jogou melhor. Mas calma, vamos com calma, né?
Vamos lá. No início do jogo, galera, o Al Hilal realmente estava mais organizado. Eu estava preparando essa desculpa aqui de que o Xabi Alonso é novo, chegou agora. Só que eu lembrei que o técnico do Al Hilal também é novo. Mas enfim, chegou agora no cargo, né? Aos 33 minutos tivemos o gol do Real Madrid, um contra-ataque espetacular, muita velocidade, Vinícius para Rodrigo num passe espetacular para o Gonzalo erra o chute e faz gol. O importante é ter feito o gol, né? Teve um outro lance também que o Gonzalo perdeu, ele foi chutar e não conseguiu chutar. A bola estava na frente dele, no pé dele, na frente do gol, chutou e não chutou. Enfim, é o Gonzalo, né, galera? Vamos ver. Aos 39, pênalti pro Al Hilal. Aí é brincadeira também, né? Que vacilo do Asensio, vacilo gigantesco. Tomou a caneta do Marcos Leonardo e depois abraçou ele. Um gol totalmente evitável, né? Enfim, tomou o gol de empate. Gol do Rubem Neves. Termina o primeiro tempo 1-1. Vem o segundo tempo. Saiu o Asensio, entra o Arda Güler. Saiu, aí o Tchouaméni vai pra zaga, né? Mano, eu pensando com a troca de técnico, talvez não tenhamos mais Tchouaméni na zaga, mas aí não. Aí no primeiro jogo já tá lá o Tchouaméni na zaga. Enfim. Logo no primeiro minuto do segundo tempo tivemos uma bola na trave, jogada do Vinícius Júnior, ele cruzou, a bola desvia lá no meio do caminho, no meio da área e vai na trave. O goleiro não pegaria de jeito nenhum, mas não foi no gol, infelizmente, né? E aos 64 minutos tivemos mudança, sai Rodrigo e Alexander-Arnold, entram Lucas Vázquez e Brahim. E aos 79 saiu o Vini Júnior para a entrada de um jogador da base que eu simplesmente não anotei o nome. Não importa também, né? Vou ser sincero. Entrou o Modric no final para ter aquela festa, o Modric saindo do Real Madrid, né? Última competição que ele disputa. E aos 89 tivemos um pênalti. Para mim foi pênalti. Para mim foi pênalti. Se você for pegar o vídeo da câmera da lateral, pega desde da viagem da bola, desde a viagem da bola. Se você for ver quando a bola está viajando, está longe de chegar na área que foi o pênalti, o jogador do Al Hilal ele já olha para trás assim, ele já dá uma olhadinha e vê que o Fran Garcia está chegando. Aí a bola está vindo, ele olha para a bola e estica o braço. Se foi por querer ou não, eu sei que ele deu uma olhadinha antes. Ele deu uma olhadinha pro Fran Garcia, olhou para a bola depois e esticou o braço. Pegou. Querendo ou não, se foi por querer ou se não foi, pegou. Pegou em cheio. E para mim foi pênalti. Muito por conta dessa olhadinha dele para trás, tá bom? Então, para mim foi pênalti. Não estou dizendo que foi por querer, não, tá bom? Mas pegou. Querendo ou não, pegou. E o Valverde vai e chuta mal demais. Na verdade, se você for ver esse pênalti, o goleiro Bono, ele já pulou segundos antes do Valverde chutar. E dava para ele, né? Se ele andasse um pouco mais lento para a bola, acho que daria para ele ver que o Bono ia cair para tal lado e ele mandaria para o outro lado. Porque se você for ver o replay do pênalti, o Bono já estava caindo já muito antes do Valverde chutar. Chutou mal e o Bono pegou. Bom, galera, o meu resumo no momento é muito importante o desempenho. Lógico que a grana, a parte financeira dessa competição é importantíssima também. Mas hoje eu queria ver um desempenho. Então, se o técnico adversário, se o time adversário, o Al Hilal, já, digamos, estivesse com esse técnico, o Inzaghi, já há um bom tempo, eu ia entender de boa essa disparidade que teve hoje. Mas o técnico adversário chegou agora também. Então, óbvio que eu vou dar tempo, lógico. Mas eu espero, na minha cabeça, eu estava esperando um pouquinho mais. Principalmente de coletividade, tudo mais. Porque a gente conhece o Xabi Alonso, como ele trabalha. O time que ele montou do Bayer Leverkusen é muito coletivo. Muito coletivo. Entrosamento e tudo mais. Então eu esperava um pouquinho mais hoje. Desse fator aí, sabe? Só que a gente sabe, o Real Madrid, esses jogadores,
tinham o Ancelotti como técnico e o Ancelotti, na maioria das vezes, digamos, era bola no Vinícius, era bola no Mbappé para ver se ele resolvia, então era muito na individualidade. Então talvez esse time tenha um pouco de dificuldade de mudar esse pensamento, mesmo com alguns jogadores novos aí, né? Então eu esperava um pouco mais de coletividade, mas eu vou esperar. Chegou agora o técnico, vou dar um bom tempo. Não vou considerar esse Mundial para tirar conclusão se o técnico é bom ou não. Eu sei que ele é bom, ele é bom. Xabi Alonso é bom. Vamos dar tempo e vamos ver, principalmente com a pré-temporada, né? Estamos em final de temporada, Depois tem tem as férias, depois a pré-temporada, e a pré-temporada ali eu espero mais entrosamento e tudo mais, tá bom? Então, esse campeonato de agora, essa Copa do Mundo, é para ver a ideia inicial do Xabi Alonso. Eu tenho certeza que depois de uma pré-temporada o time vai ficar com as ideias dele muito mais claras e vai ser mais, digamos, um time mais automático em campo, sabe? Sabendo o que o outro quer, com movimentos mais padronizados, porque se o objetivo vai ser, digamos, jogar de jeito individual, no individualismo, digamos assim, deixava o Ancelotti mesmo, né? Mas veio o Xabi Alonso porque a gente sabe que ele sabe montar um time coletivo. E é isso que a gente espera, tá bom? Vamos deixar esse campeonato para ele testando o time, vendo as peças de confiança dele, vendo se certo jogador combina com o jeito dele jogar ou não. Vai ter a janela de transferências, né? Já tá tendo, se eu não me engano, já abriu. Eu acho que não abriu ainda não, mas vai ter contratação, que acredito eu, vai ter mais. E aí monta um time com a cara do Xabi Alonso. Talvez ele adapte o Vinícius a alguma posição, não sei. Não sei se a característica do Vinícius é do jeito que o Xabi Alonso, sabe, casa com a característica do que o Xabi Alonso pensa. Eu não sei. O Vinícius é muito de velocidade, arranque, muito de drible individual. Ele vai ter que ser ainda mais coletivo. Em vários lances do jogo de hoje, o Vini, ele tinha a chance, ele tinha a oportunidade de ir para um contra um. Em várias vezes aconteceu isso hoje. E ele resolveu tocar para trás. Vamos ver. O Xabi Alonso é inteligente, é um novo técnico. Não tem tanta experiência assim, apesar de ter um pouco. Tá treinando o Real Madrid, né, gente? Uma coisa é treinar o Real Madrid, outra coisa é treinar o Bayer Leverkusen. Vamos dar tempo para ele, tá bom? Eu quero ver o Real Madrid coletivo. Não nesse campeonato agora. Depois da pré-temporada, próxima temporada, né? Deu as férias, fez a pré-temporada. Aí eu quero ver o time coletivo quando começar o Campeonato Espanhol e tudo mais, tá bom? É isso, o que vocês acharam do jogo? Vocês gostaram? Enfim, é isso. Empate, resultado ruim. Vamos ver se mantém, consegue 2 vitórias com gols, né? Com saldo, para conseguir o primeiro lugar e fugir de um time forte já nas oitavas, tá bom? Acho que pode ser o Manchester City, se eu não me engano. Enfim. Bom, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí pela presença. Comentem o que você achou do jogo, tá bom? E até o próximo vídeo aí.